Louvado seja o nome do Senhor. Um cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Já faz acho que uns 2, 3 meses que eu não trago a palavra. Confesso que cada vez que a gente sobe aqui é uma forma diferente de sentir nervoso. Eu até comentei com alguns irmãos que eu fico tranquilo quando eu sei que vou pregar. Até 8h30 da noite. Quando chega 8h30, o coração dispara. Mas para a glória de Deus, nós somos ferramentas que o Senhor escolheu. Então quem sou eu para negar uma oportunidade de trazer a palavra dele? Se eu tenho a vida no altar, se eu ando com Ele, se eu leio a palavra do Senhor, se eu estou aqui na presença de Deus, não tem por que eu negar. Eu vou aqui, vou trazer uma palavra simples, objetiva, mas eu tenho certeza que ela vai falar aos nossos corações nessa noite, porque quem fala não sou eu, é o Espírito de Deus que fala. Cada pessoa que tem a oportunidade, que sobe para louvar e também que traz a palavra do Senhor, é usada pelo Espírito Santo de Deus, como o pastor Leandro acabou de mencionar. Irmãos, nós bem sabemos que a palavra de Deus diz que no final dos tempos a fé de muitos esfriaria. E eu quero trazer nessa noite uma palavra que fala sobre fé, sobre perseverança, sobre superar obstáculos, para você poder chegar onde você quer e alcançar aquilo que o seu coração deseja. Nós estamos vendo e observando desde o início do culto, nas oportunidades, que o Senhor tem falado de fé. E eu não sei você, mas eu não acredito em coincidência. Eu sirvo um Deus vivo, onipotente, onipresente, onisciente, que dirige todas as coisas da maneira que Ele quer. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero dizer aqui até uma Renata, várias vezes quando ela vai pregar, acho que quase todas as vezes que ela vai pregar, o Senhor já começa a falar das oportunidades deles, que não só ela, vários irmãos, mas ela enfatiza isso, né? Por isso que eu trouxe o exemplo da irmã Renata, da missionária Renata. E hoje foi da mesma forma, o Senhor falando de fé desde o início do culto. A presença do Senhor é real, assim. Se você abrir o coração, se você der ouvidos à voz de Deus, não a minha. Eu sou falho, sou pecador, muitas vezes eu não sei falar, mas o Senhor, Ele quer acrescentar fé, restaurar a fé, mudar a sua história, mudar a sua vida. E para isso, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que sem fé, que se nós não tivermos fé, as obras elas são mortas. E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria entrar no texto que está no livro de Marcos. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 21. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu posso trazer aqui uma base para a palavra de hoje, seria sobre fé e cura, sobre fé e transformação, sobre fé e superação. A palavra de Deus, ela diz assim: e passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que de virtude que
que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a que isso fizera, então a mulher, que sabia que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste mal. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Irmãos, nós podemos observar que nesse texto há aqui a passagem falando sobre duas curas, mas eu quero focar somente na mulher do fluxo de sangue. Mas aqui, se você continuar lendo, você vai ver que a filha de Jairo também foi curada, ela ressuscitou. Mas no meio do caminho, no meio do processo da cura da filha de Jairo, essa mulher apareceu e a história dela foi mudada, a história dela foi transformada. Eu quero aqui enfatizar para você o quão importante é ter fé, o quão importante é você acreditar que você pode receber um milagre. Não tem como você receber algo da parte de Deus se você não acreditar. Não tem como. A fé, ela vem pelo ouvir, como disse o pastor Leandro, e ouvir a palavra de Deus. Se nós estamos dentro da casa de Deus, ouvindo a sua palavra, por que muitas vezes nós não temos fé e não acreditamos que aquilo que nós queremos, ou precisamos, ou desejamos, não pode acontecer? Eu não sei se com os irmãos é assim, mas muitas vezes comigo isso acontece. Às vezes, pastor, eu tenho mais fé de que algo pode acontecer na vida de um irmão que na minha. Eu acho que com a maioria. Quando é com a gente acha que não vai acontecer. Mas quando é na vida do irmão, a gente profetiza, a gente ora, a gente fala: fique em paz, Deus vai fazer na sua vida. Mas a nossa não. Mas a nossa não. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração, para que nessa noite a sua fé seja fortalecida. Nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Jesus está às portas e a fé de muitos está esfriando. E nós, como povo de Deus, não podemos deixar isso acontecer. Não podemos permitir que a nossa fé ela esmoreça, ela se enfraqueça, porque a tendência, se isso está acontecendo, é você se afastar de Deus, é você se afastar da igreja, é você muitas vezes se apostatar da fé. Não permita que isso aconteça com você. Tenha fé, acredite, confie em Deus. O mesmo que fazia milagres no Velho Testamento continua fazendo nos dias atuais. A palavra de Deus diz que as céus e terras irão passar, mas as minhas palavras não vão. E se Deus falou que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer. Mas Ele ainda não fez, irmão, na minha vida. Para todas as coisas há um tempo determinado. No final, inclusive, dessa palavra, foi um testemunho que eu alcancei, para a glória de Deus. Então eu quero que você entenda o quão importante é acreditar e ter fé e não deixar a fé esmorecer. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 8, de 5 a 13, sobre o centurião de Cafarnaum. É outro exemplo de fé, além dessa mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, ele pediu a Deus: o meu criado está morrendo, me ajuda. Jesus falou: eu vou até a tua casa e eu vou curar ele. E a Bíblia diz que o centurião olhou para Jesus e disse: eu não sou digno que você entre na minha casa, mas se você disser uma palavra, eu tenho certeza que ele será curado. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: vai, ele já está curado, a tua fé curou o seu criado. E assim foi feito. O interessante é a gente observar que Jesus, logo após dizer essa palavra, ele também disse que ele não achou fé tamanha em Israel.
E você pode interpretar isso como o povo de Deus. Você pode interpretar isso como pessoas que creem em Deus, que são filhos de Deus, que são pessoas de Deus, que são povo escolhido pelo Senhor, Israel. E próprio Jesus disse para aquele centurião que nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do povo dele, ele achou tanta fé. Ele achou uma fé tão grande. Por que isso está acontecendo? Lá atrás já acontecia, imagine hoje. O porquê que nós estamos esmorecendo? O porquê que nós estamos deixando a nossa fé enfraquecer? Por que nós estamos deixando isso acontecer? Porque isso é permissão nossa. O Senhor ainda não muda. Ele continua curando, libertando, salvando, restaurando, transformando vidas. Mas a nossa fé, ela esmorece. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão bom, irmãos. E a tua misericórdia é tão grande que mesmo sem fé, Ele faz milagres, maravilhas. Ele opera na vida do seu povo. No início, a irmã Luciana até mencionou aquele texto que fala sobre a falta de fé. Ele cria, ele falou: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Peça ao Senhor essa noite também. Se você acha que não pode acontecer na sua vida ou que não vai acontecer, peça para Deus: me ajuda, Pai, na minha falta de fé. Eu não consigo acreditar mais. Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Eu não consigo perceber e entender que o Senhor pode fazer na minha vida. Seja sincero com Deus. Seja sincero na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é a gente observar, irmãos, agora entrando no texto da mulher do fluxo de sangue. Se você perceber e analisar o texto, você vai chegar no versículo que ela fala que é aqui, falando que ela gastou todo o seu dinheiro. Ela já estava 12 anos sofrendo com essa doença, com essa hemorragia, com essa dificuldade, com esse problema. Há 12 anos lutando. E eu consigo entender e observar que trazer para os nossos dias. Talvez não seja um fluxo sanguíneo na sua vida. Talvez não seja um problema na casa, na família, não sei. Mas eu sei que o tempo está se afundando. Não demore muito para se aproximar de Deus. Não deixe que o tempo passe. Não deixe que a oportunidade passe. Se aproxime de Jesus. E faça isso o mais rápido possível. Porque enquanto você busca lá fora resolver os seus problemas, existe um Deus que com uma palavra ele muda a sua história. Se ele quiser uma palavra, ele transforma a sua vida. Ele muda qualquer situação. Mas o texto diz que essa mulher durante 12 anos buscou médicos, vendeu tudo que ela tinha. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que em vez de melhorar, só piorou a situação. Deixa eu achar a parte aqui que fala, aqui ó, no versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitou, antes ia pior. Não adianta, irmãos. A Bíblia diz que só há um caminho. Só há um caminho que leva à salvação. Só há um caminho que leva à felicidade, à plena felicidade. Esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta procurar lá fora. Não adianta procurar em outros caminhos e outros lugares. Você não vai encontrar. A felicidade está em Jesus. A cura que você precisa, a transformação, a libertação, o milagre está nas mãos de Jesus Cristo. E o interessante é a gente observar que ela só ia pior. O texto diz isso. Ela buscou, ela vendeu tudo que ela tinha para tentar sanar aquele problema, aquela situação que já vinha de muito tempo. E com nós, e com a gente, é da mesma forma. Muitas vezes nós padecemos, muitas vezes nós buscamos recursos e não entregamos primeiramente na mão de Deus. Essa mulher, ela fez primeiro o que ela não deveria fazer. Talvez não, tenho certeza absoluta que se porventura essa mulher tivesse encontrado com Jesus no primeiro momento dessa doença, ela teria sido curada.
Mas infelizmente, primeiro ela optou pela força do seu braço por tentar resolver situação que muitas vezes não tem como resolver. É só com Jesus. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Depois de 12 anos sofrendo, depois de 12 anos padecendo daquele fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. O interessante é a gente observar que naquela época, uma mulher com fluxo de sangue como ela tinha, um problema que ela tinha trazia outros problemas. Não era somente o fluxo sanguíneo que ela não parava, aquela hemorragia que não parava. Naquela época, irmãos, essa doença tornava a pessoa impura. Então ela não podia andar no meio das pessoas. Essa mulher talvez vivia trancada dentro de uma casa, não sei. Mas ela era impura, era considerada impura no meio daquele povo. Então, além da doença que ela enfrentava, do problema difícil que ela enfrentava, ela também não poderia andar no meio daquelas pessoas, daquela multidão, porque ela era impura. Imagina a vergonha dessa mulher. Imagina o constrangimento que essa mulher não enfrentava. Além da sua doença, além do seu problema físico, da doença, do fluxo de sangue. Mas eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Mesmo no meio da luta, da adversidade, da tribulação, ainda muitas vezes no meio da humilhação, o Senhor Ele tem olhado para o seu sofrimento. Ele tem enxergado o que você tem passado. Ele tem visto as suas lágrimas. O interessante é que ela ouviu falar de Jesus e falou: Ele pode me curar. E no nosso meio, o que a gente mais vê, infelizmente, irmãos, são pessoas que têm uma caminhada com Cristo de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, que já ouviram, que já andaram, que já viram, mas não conseguem acreditar que Deus pode fazer. Não conseguem entender e compreender o seu coração, que o Senhor Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É o que diz a palavra de Deus. Essa mulher ouviu falar. E na primeira vez que ela ouviu falar de Jesus, ela correu para alcançar o milagre dela. E aquilo que fez ela alcançar o milagre foi a fé. Foi a fé. Você vai ver um pouquinho mais abaixo, eu vou ler de novo aqui, que o próprio Jesus falou para ela: vai, a tua fé te curou. Olha a importância dessa pequena palavra na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que serve ao Senhor. Fé. O interessante, irmãos, a gente observar que o texto ele não menciona o nome dessa mulher. Eu até pesquisei, procurei, mas realmente a Bíblia não menciona o nome dessa mulher do fluxo de sangue. Só fala aqui, só cita no texto como a mulher do fluxo de sangue. A mulher que padecia, né? A mulher que sofria, o sofrimento que ela carregava. Era um rótulo que ela tinha. Mas aqui, eu posso aqui entender juntamente com a igreja, de que o foco principal foi a cura e a fé daquela mulher. Então acredito eu, conjecturo eu, no meu consentimento, na minha crença, que o texto não menciona o nome dessa mulher, porque ele queria enfatizar o tamanho do poder de Jesus Cristo e também a fé. E de quão grande e poderosa é a fé. A Bíblia diz, todos nós sabemos, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a esse monte: passa daqui a lá, e ele se lançará no mar. Olha para você ver o tamanho da importância da fé. E a Bíblia não menciona o nome dessa mulher. Interessante a gente observar isso. O foco no texto é o milagre. O foco no texto é a fé dessa mulher. É o tamanho da fé que gerou um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer essa noite ao seu coração, irmãos, essa palavra de fé, para que você saia dessa noite da igreja, aqui da presença do Senhor, jamais saímos. Muitas vezes eu já vi pastores no final do culto orando, né, falando: nós estamos saindo da presença de Deus. Não, da presença de Deus nós saímos da igreja, mas a presença do Senhor, ela mora dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele habita dentro do nosso coração.
Irmãos, o tamanho da fé dessa mulher, nós podemos observar no texto. Mas além disso, além da fé daquela mulher que foi enorme, porque na primeira vez que ela ouviu falar de Jesus, ela disse, né? Ela disse para ela: acredito eu, Ele pode me curar, Ele pode transformar a minha vida, Ele pode cessar o meu sofrimento. E a Bíblia diz que Jesus estava caminhando ali e a multidão apertava. A multidão estava ali encostando em Jesus a todo momento. Mas o texto não menciona outras pessoas que no meio da multidão foram curadas. Olha para você ver a importância da fé. A Bíblia menciona uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, que no meio da multidão que apertava Jesus, foi curada. Uma pessoa. Talvez aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus o apertando não criam, mas aquela mulher creu. E porque ela creu e teve fé, o milagre aconteceu. Na minha, na sua vida, a mesma coisa. Não importa se Beltrano, Ciclano, Fulano não crê. Se você crê, você vai ver. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai presenciar o milagre. Se você tiver fé no seu coração, você vai presenciar o milagre. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher ouviu falar de Jesus e ela percebeu que ele estava no meio da multidão. Só que para chegar até Jesus existia uma barreira muito grande. Que barreira é essa, Tiago? A multidão. Imagine quantas pessoas cercavam Jesus naquela época. Quantos milagres ele fazia. Quantas pessoas doentes, enfermas, problemáticas estavam ao redor de Jesus. É interessante a gente observar isso. Era uma multidão, era um paredão. Ela tinha que superar aquela barreira para chegar até Jesus e tocar nele. Mas ela fez isso. E isso foi o mérito dela, uma atitude dela. Ela poderia só querer me esperar. Será que Jesus vai passar por mim? Será que ele vai me ver? Se ele me ver, eu vou clamar e vou tocar nele e eu vou ser curado. Se ele não fizer, eu vou continuar do jeito que eu estou. Já vivo assim há 12 anos. Já estou acostumado com o sofrimento, com a dor, com o desprezo das pessoas, por esse problema que eu carrego. Mas ela fez completamente ao contrário. Ela entrou pelo meio da multidão, irmãos, rompeu barreiras para chegar até Jesus. E a Bíblia diz que um toque não foi na pele, não foi no braço, não foi no rosto, não foi no cabelo, foi nas vestes de Jesus. Imediatamente o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Imediatamente o sangue cessou, o sofrimento acabou. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que quando Jesus entra, quando Jesus toca, ou quando você toca em Jesus com fé, você vai presenciar um milagre, você vai presenciar algo extraordinário da parte de Deus. Foi assim que aconteceu com aquela mulher. Ela tocou na orla da veste de Jesus. A gente pode entender que a orla da veste é o finalzinho da veste. Então muitas pessoas, não está escrito, mas muitas pessoas entendem que aquela mulher ela foi arrastando até Jesus. Ela não foi pedindo dá licença, até porque toda aquela multidão conhecia ela. Ela se arrastou no meio das pessoas para alcançar o milagre. O que você está disposto a fazer para alcançar o seu milagre? Que preço você está disposto a pagar para que o Senhor opere milagre na sua vida? Essa mulher superou uma barreira enorme. No meio da multidão ela se arrastou e chegou até Jesus. E bastou um toque para a vida daquela mulher ser transformada. O interessante é a gente observar, irmãos, que aquela mulher ela foi curada do seu mal. E a Bíblia diz também que Jesus, no mesmo instante que o milagre aconteceu, ele parou de falar. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, já foi muito pregado. E no dia que eu soube que eu ia pregar, que eu olhei naquela escala, que eu vi que meu nome estava ali,
o Senhor imediatamente colocou no meu coração mulher de fluxo de sangue. Então eu quero dizer para você, irmãos, que mesmo que Deus não fale com Ciclano, com Beltrano, com alguém está falando, com algum coração está falando, tenha fé, confie em Deus. E nós podemos entender, irmãos, e compreender no texto, que Jesus imediatamente parou a multidão. Ele estava caminhando, com a multidão apertando. Quando aquela mulher tocou em Jesus, dele saiu virtude. Virtude é poder. Imediatamente aquela mulher foi curada. Imediatamente ele parou a multidão e disse, olhou para os seus discípulos e falou: alguém me tocou. E os discípulos disseram para Jesus: como assim alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. A multidão está te apertando. Como é que o Senhor fala, olha para nós e fala: a multidão está me apertando, alguém me tocou? Como? Se todos nós estamos te tocando, se todos nós estamos te apertando. Ele falou: alguém me tocou. O toque foi diferente. O toque dessa mulher foi diferente. Irmão Tiago, por que foi diferente? Porque ela tinha algo que muitas vezes falta no nosso coração: fé. Fé. Ela alcançou o milagre porque ela tinha fé de que ela poderia, de que ela iria ser curada. Não de que ela poderia, de que ela iria ser curada. Porque se ela não tivesse fé e convicção daquilo que ela ia alcançar, ela não teria rompido a multidão. Ela não teria se arrastado, talvez se machucado, não sei. O texto não diz. Mas ela superou a barreira, ela superou essa adversidade da multidão para chegar até Jesus, porque ela sabia que ela ia alcançar a cura. Ela já bateu em várias portas e não conseguiu resultado, não conseguiu nada. Mas na última porta que ela bateu, eu quero dizer para você que a porta mais importante, que é Jesus Cristo. Se você porventura procurou em várias portas, se você porventura bateu em várias portas e continua sofrendo, e continua chorando, padecendo, eu quero dizer para você que Jesus, Ele é a porta. E se você bater e entrar, você vai cear com Ele, você, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua história. Esse é o nosso Deus. É um Deus que transforma a história. É um Deus que muda vidas, pessoas. Esse é o nosso Deus. E nós podemos observar também, irmãos, que depois que Jesus parou a multidão, Ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram para Ele: mestre, todos te tocam. E o Senhor pergunta: quem está te tocando? A multidão inteira te aperta. E nós podemos observar aqui no texto que Ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, trêmula, com medo do que poderia acontecer, se apresentou a Jesus e disse: foi eu que te toquei, mestre. O interessante é a gente observar que Jesus não perguntou se ela era crente. Jesus não fez um questionamento para ela. Jesus olhou para ela e aquela fé comoveu o coração de Jesus Cristo. Porque Ele disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste mal. O importante é a fé. Eu sei que na vida cristã é importante andarmos com Cristo, obedecermos a sua palavra, sermos fiéis à palavra de Deus, faz parte da vida cristã. Mas no caso dessa mulher, bastou a fé. Ela creu que ela poderia receber um milagre, e assim foi feito. Tanto que Jesus olha para ela e disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu tenho a certeza no meu coração que um dia, irmãos, a tua fé também vai mudar a sua história. A fé que você tem dentro do seu coração vai mudar a sua vida, vai transformar o seu cativeiro. Mas nós precisamos de fé, como essa mulher no fluxo de sangue teve fé. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom saber, irmãos, que nós temos um Deus que cura, faz milagres, transforma vidas, como Ele transformou a vida dessa mulher. O Senhor, Ele quer mudar a tua história, Ele quer acrescentar fé no seu coração nessa noite. Ele quer que você saia dessa igreja hoje com a convicção e a fé de que tudo é possível àquele que crê.
oração. No caso, como diz a palavra de Deus. Irmãos, o que eu tinha para trazer para a igreja é essa palavra. Eu não vou ficar aqui falando coisas que não são de Deus, mas eu quero contar um testemunho antes de entregar a minha oportunidade. Como eu disse aos irmãos, muitas vezes nós temos fé para que algo aconteça na vida do irmão e não na nossa. E há uns 4 cultos atrás, mais ou menos, foi uma quinta-feira, o pastor estava aqui na frente fazendo uma oração de cura e libertação no final do culto. E eu já vinha sofrendo, a Paula sabe disso, com uma dor na coluna terrível, uma dor absurda assim, na lombar. E eu vinha sofrendo, acordava com dores, acordava me arrastando na cama. A Paula sabe disso, né? Às vezes acordava apoiando nas coisas para poder movimentar, de tanta dor nas costas. Eu estava parecendo essa mulher no fluxo de sangue. Em vez de bater na porta de Jesus primeiro, estava batendo na porta de remédio. Falta de fé. E aí eu comprei remédio, comprei um monte de coisa, estava sentindo dor até no nervo ciático. Bruno sabe disso, eu já comentei com você várias vezes, eu morro de dor ciático, morri de dor ciático, mas isso. E aí o pastor estava aqui orando, eu falei, eu não vou lá receber oração. O pastor estava orando por várias pessoas, e nós temos que ter fé para que algo aconteça em nossas vidas também. É imprescindível e muito importante que você venha aqui receber uma oração. Tem que receber. Mas você tem que aprender a andar com as suas próprias pernas também. A orar, a buscar Deus, a confiar e acreditar que Ele pode fazer um milagre na sua vida. E nesse mesmo instante, o pastor estava aqui orando, eu estava lá atrás, eu pus a mão no meu lombar. Falei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu não exigi nada de Deus, porque quem somos nós para exigir algo de Deus? Eu vim de ministérios que infelizmente nos ensinavam que você tem que pôr Deus na parede, exigir algo de Deus, como se nós tivéssemos algo para exigir de Deus. E nesse instante, irmãos, quando eu coloquei a minha mão nas costas, eu orei e fiz uma oração de fé. Falei, Senhor, cura-me se o Senhor quiser. Glória a Deus. O Senhor pode. Glória Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para isso. Me cura, Pai. Eu não aguento mais essa dor nas costas. Irmãos, interessante observar que naquele dia eu esqueci. E aí passou 1 dia, 2 dias, 1 semana, acho que 2 semanas, mais ou menos. Acho que umas 2, 3 semanas, mais ou menos. Não me lembro da data exata. Aí começou a passar e eu não estava percebendo que eu tinha melhorado. Eu falei, mas cadê a dor nas costas? Pus a mão nas costas e não estou sentindo mais dor nas costas, não tomei remédio, não tomei nada. Na hora que o Espírito Santo colocou meu coração, foi eu que te curei. Você curou, você não teve fé? O milagre aconteceu. Depois daquele dia, irmãos, a dor diminuiu e subiu. Acorda bem. Hoje eu acordei meio resfriado, tal de virose em Campos de Jordão, tá terrível. Infelizmente, né? Mas eu fui curado das dores. Irmão, mas isso é um milagre tão simples. Não é, irmãos? O Senhor, Ele faz pequenos e grandes milagres. Ele é especialista em fazer milagres. Você consegue ver e relatar lá no Velho Testamento, no Novo Testamento também, quando Jesus andou por essa terra, de inúmeros milagres. E existem vários historiadores que falam que, se fosse colocado na Bíblia, todos os milagres que Jesus operou não cabia na Bíblia. Imagina o tamanho da Bíblia que seria. Eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus tem poder na sua vida. Ele tem poder para tirar essa dor que você está sentindo. Hoje é um momento de cura e libertação. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra de cura, uma palavra de fé, porque não adianta você vir na igreja, não adianta você estar aqui, ouvindo a palavra, orando, cantando louvores ao Senhor, se você não tiver fé. Se você espera algo de Deus, é necessário que você tenha fé. Se você quer uma vida transformada, é necessário que você creia. É necessário, porque sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina alcançar algo de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O mesmo Deus que operava lá atrás, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, é o mesmo que opera hoje. A diferença é que o Espírito Santo habita nos nossos corações. Ele não está aqui em forma de carne, em forma de homem.
mas Ele continua habitando no meio do seu povo. Ele continua ouvindo oração. A palavra de Deus diz que Ele não está com as mãos fechadas para que não possa abençoar, nem com os ouvidos tapados para que não possa ouvir oração. Creia que Ele pode fazer um milagre nessa noite. Creia que nessa noite, se você tiver fé, você pode sair dessa igreja transformado. Eu quero aqui agradecer a oportunidade. Meu coração muito se alegra por subir nesse altar e pregar e trazer a palavra, mesmo que seja uma palavra simples, mesmo que eu não tenha tanto conhecimento da Bíblia como vários outros aqui, vários pregadores. Mas Deus, Ele usa as pessoas, Ele usa todas as coisas da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Tudo pertence a Ele. A Bíblia diz que Ele está sentado sobre o trono da terra. E se o Senhor me colocou nessa noite, nesse lugar, para trazer essa palavra, é porque Ele queria falar aos nossos corações. E Ele queria fortalecer, e Ele quer fortalecer a nossa fé. Que nessa noite a sua fé ela venha a ser fortalecida através desse texto, através da palavra de Deus. Essa mulher, ela rompeu barreiras, ela ouviu falar de Jesus e acreditou que o Senhor podia transformar a vida dela. Foi no meio da multidão, se arrastando, chegou até Jesus, tocou e foi curada. E a fé dela curou e salvou aquela mulher. Fique com essa palavra no seu coração. Salve de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria chamar também o Ministério do Louvor. Ministério do Louvor, para a gente estar aqui adorando a Deus. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.